Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai conversar sobre o ano novo, sobre 2022. Nossa, e você que está assistindo esse vídeo lá para 2025, hein? Também vai servir para você, não se preocupe, porque as coisas que eu quero falar aqui, elas são muito universais e numa pegada aí um pouco diferente que a gente tem de faça sua meta, veja quanto você quer ganhar, onde é que você quer trabalhar e tal. Eu queria trazer umas coisinhas um pouquinho amplas e que as pessoas normalmente não falam quando a gente fala de fazer um planejamento para o futuro, né? Porque normalmente as nossas metas, elas são muito relacionadas à profissão e a dinheiro, né? Onde é que eu quero trabalhar, quanto que eu quero ganhar, o que que eu quero comprar, né? São metas muito dentro desse sentido, e que é bom e tem que ter. Precisa ter essa parte realmente bem trabalhada. Só que a gente não comenta de outras áreas da vida, né? Que eu vou querer trazer aqui para vocês. E também vou dar uma ajudinha em como analisar o ano passado, 2021 no caso, ou 2024, enfim, o ano que você passou agora, de uma maneira um pouco menos técnica, né? E um pouco mais, talvez até sentimental, digamos assim, para que a gente tente ver no ano que passou o que fez sentido para a gente ou não, certo? Então, bora lá, vamos começar. E a nossa ideia, então, é começar avaliando o passado, avaliando o ano que está acabando. E por que isso é importante? Porque se a gente não aprende com as coisas que aconteceram, com certeza a gente não vai melhorar para o futuro. E por que então, né, eu sei que você já sabe disso, né? Então por que a gente tem tanta resistência em analisar o passado? Porque é chato, porque é difícil, porque a gente vê um monte de erro, porque a gente sofre tudo outra vez, né? Tem umas coisas do ano passado, dá vontade de você olhar e falar assim, esquece, finge que não aconteceu esse negócio aqui. Tem muita coisa que as pessoas não querem lembrar de novo, porque é como se elas sofressem isso tudo de novo. E aí acaba não analisando. E o que acontece? Vai repetir o mesmo erro no ano que vem, e aí é uma bolinha de neve, a gente não sabe onde isso acaba. Então a gente precisa se preparar, digamos assim, para analisar o passado, principalmente se a gente não está falando de números, né, absolutos, como por exemplo o lucro de uma empresa, o lucro de investimentos. Estou falando só de lucro, né, gente, que de dívida, viu como a gente tem dificuldade de ver o passado? As dívidas também que a gente fez, as coisas que a gente gastou onde não devia, enfim. Quando são coisas assim mais objetivas é até mais fácil, mesmo que seja desconfortável. A problemática muito é como analisar outros aspectos da vida. E aí eu trouxe aqui três perguntas para você tentar responder em relação ao ano passado, para tentar ajudar você a avaliar esse conjunto, né, de coisas que aconteceram nos últimos 365 dias. E uma delas então, basicamente analisar o que a gente fez, né? Então, sempre começa com o que eu fiz. Então, o que eu fiz e não gostei. O que eu fiz que precisava ser feito e tudo, mas que eu não gostei. Se pudesse, eu não fazia. Tenta olhar, às vezes são compromissos não só profissionais, né, mas familiares, situações que você teve que lidar, imprevistos. Então, o que você fez e que você não gostou? Aí você vai tentar dar uma lembrada nisso e anotar. Pode ser num papel mesmo, né? Anota ali, põe um chazinho ali do lado, um café, um vinho, né? E começa a fazer sua lista ali. Então aí você coloca o que eu fiz e que eu não gostei. Por quê? Porque essas coisas que você fez e não gostou, elas são um termômetro para você se conhecer mais, saber por que você não gostou, se aquilo acontecer de novo, o que você vai fazer, se existe uma outra forma, se você podia ter feito, né, de outro jeito, que talvez não fosse tão chato, não fosse tão ruim. E tem coisas que você fez e você não gostou e que de repente você vai falar, não vale a pena fazer de novo, tá? A outra pergunta que você vai fazer é o que eu não fiz que eu deveria ter feito. São aquelas coisas que ficam pesando na cabeça da gente. Eu acho que essas são as que mais tiram nossa energia e mais tiram nosso desempenho, nossa produtividade. Então, muito cuidado com essas, anota bem. O que eu não fiz eu deveria ter feito? Aí muita gente vai pegar o ano passado, né, a lista de promessas do ano passado e vai estar lá, um monte de coisa que era para ter feito e não fez.
Então a gente pode ter dito que ia fazer um regime e não fez, ia fazer exercício e não fez, ia procurar outro emprego, não fez. Enfim, quais foram as coisas que eu não fiz e que eu acho que eu deveria ter feito? Porque as coisas que você não fez e acha que não deveria ter feito, elas nem vão entrar aqui, ok? Então olhe para essa lista com muito carinho, porque são as que vão estar te cutucando lá dentro da sua cabeça, lá no fundinho, todo dia, falando, você devia ter feito isso, você devia ter feito isso. E por que é bom fazer essa lista, gente? Para você agora olhar para ela e falar assim, essa eu vou fazer e essa não vou, pronto, deu, não vai ficar me enchendo a paciência mais. Por exemplo, você fala assim, eu queria aprender mandarim, era para eu, né, eu queria ter aprendido a falar chinês, né, mandarim, e não fiz. Aí você vai tomar uma decisão, e agora esse ano que vem, eu vou fazer essa geringonça ou eu vou desistir? Gente, quando você põe o desistir na mesa, as coisas mudam de perspectiva. Então é sempre bom ser um pouco hard nesses momentos. E por que eu aconselho você a fazer isso? Porque se você não vai realmente aprender mandarim, sabe, tira essa tarefa aí da sua lista, tira essa cobrança da sua vida. Se cobre só pelas coisas que você acha que realmente fazem sentido. Então, as coisas que eu não fiz, que eu acho que deveria ter feito, coloca na balança e se compromete. Ou então, descarta. Tudo bem? E aí você vai ver que vai dar um alívio. Eu acho que você vai descartar algumas coisas, certo? Aí você vai dar um alívio e vai abrir espaço para as coisas que você realmente deve fazer. Mas você fala, não, eu tenho que aprender mandarim porque está relacionado a uma carreira que eu quero, uma promoção, não sei o quê. Então faz. Então faz logo. Ou então desiste do mandarim e dessa carreira. Aí você vai vendo as consequências, né? E da promoção XYZ. Para quê? Para você entender a importância daquilo que você não fez e deveria ter feito. Beleza? Essa é a segunda listinha. E a outra né, para a gente fechar bem, tranquilo, o que eu fiz e gostei. Eu, sei lá, aprendi a andar de skate, skate agora tá na moda, né? Aprendi a andar de skate, gostei, viajei para tal canto, aprendi tal coisa, consegui entregar determinada coisa ali que eu tinha prometido, eu me senti muito bem. Então tenta ver agora os momentos felizes, né, do ano que passou. Por quê? Porque essas são coisas que é bom que você repita no ano que vem, né? Principalmente assim, o que eu fiz e gostei é bom para mim, tá, gente? A gente sempre tem essa questão do positivo, do moral associado, ok? Então, o que foi que eu fiz, eu gostei, para quê? Para poder dar um espaço para isso no próximo ano, né? Porque são as coisas que nos dão muita energia, às vezes são os momentos em que a gente consegue recarregar as baterias e às vezes você não notou que foi aquele momento lá que fez isso. E a gente passa muito inconsciente, né? Aí o pessoal fala, mas eu nem lembro o que eu fiz. Gente, todo mundo tem um monte de foto no celular, todo mundo tem aí seu Instagram, sua rede social, dá uma olhada lá. Se você não tem um diário, se você tem a memória muito fraca, né, pega esses registros que hoje em dia a gente faz com tanta facilidade, né, e tenta olhar lá o que aconteceu no ano passado. Faça essas 3 perguntas, veja a lista de coisas que aconteceram e que isso vai te ajudar a definir as coisas para o ano que vem. Aí você fala, Renato, você vai falar de meta e tal. A gente tem um vídeo já falando sobre meta aqui no canal, então é só dar uma olhadinha nele. E tem várias pessoas dando milhões de técnicas de como ir, fazer, montar agenda e tal, por isso que agora eu vou partir para uma outra perspectiva. Qual é a outra perspectiva que eu queria dar para vocês? Algumas sugestões de como olhar para a vida no ano que vem, né? Não só no ano que vem, mas em vários momentos. Como eu comecei no início falando, a gente tem muito essa coisa de metas de emprego, de salário, de compra, vou comprar isso, fazer aquilo, viajar para não sei para onde. Mas tem outros aspectos da vida que são importantes e que ficam ao Deus dará, né? Ficam assim, ao gosto de Deus, ao gosto da sorte, porque a gente não para pensar neles. E aí eu queria sugerir que você, então, quando fosse pensar em planejar sua vida para o ano que vem, de preferência por um médio prazo, né? 5, 10 anos, e um longo prazo, aí planejar até o fim da vida, imaginar como é que você vai estar daqui a 30 anos, daqui a 40 anos.
você perceber, considerar esses aspectos aqui, como é que eu diria, essas áreas, né, da vida da gente. Então, a primeira é a profissional e econômica, que é a que normalmente a gente faz. Normalmente a gente parte daí e fica só nisso mesmo. Então, não vou gastar muito tempo, né, nela, porque a gente conhece qual é a promoção aí que eu vou querer ter, quanto que eu vou querer ganhar, quanto que eu vou economizar, né, algum investimento que eu vou fazer. É importante ter isso colocado bem no papel direitinho, certo? Só que tem outra parte, por exemplo, que são os relacionamentos familiares, que a gente não considera que precisa planejar. Porque, tipo assim, a família é assim mesmo, a gente vai, enfim, tá lá e pronto, né? E muitas vezes essa convivência familiar, ela precisaria de muito mais atenção da nossa parte. Às vezes alguma rusga, alguma briguinha mal resolvida que a gente está deixando para lá e não está resolvendo. Gente, resolve, pelo amor de Deus, não fica com esses negócios mal resolvidos, não. Ou uma pessoa da família que você não gosta, não aceita, que você poderia pensar muito bem em como trabalhar isso, como aceitar aquela pessoa. Ou então tentar imaginar, poxa, meus pais estão com essa necessidade, em determinado momento eu vou precisar ajudar, como é que eu posso aportar nisso? Então, os nossos relacionamentos familiares, eles normalmente são um mundo de possibilidades de crescimento pessoal, certo? E aí a gente coloca, além dos relacionamentos familiares, os relacionamentos pessoais. Então, no trabalho eu posso ter uma dificuldade com uma pessoa específica, ou então eu posso achar que eu estou agora me isolando demais, estou com dificuldade de lidar com as pessoas, por mim ficava em casa dentro do meu casulo. Como é que eu vou fazer para me relacionar? As relações humanas, gente, são super sensíveis, super difíceis, mas super necessárias, né? Jung mesmo falava que ele achava impossível uma pessoa se conhecer se ela não convivesse com os outros, porque os outros vão mostrar o que a gente realmente é. Então a gente tem uma gama enorme de possibilidades e de experiências em termos de relações pessoais, relações familiares. Então escolha para esse ano resolver alguma coisinha ou melhorar em alguma coisinha. Tipo assim, sou aquele cara que nunca aparece, né? Que ninguém nunca conta comigo. O que eu posso fazer para estar mais disponível, para as pessoas lembrarem de mim numa necessidade e tal? Ou então, não, eu não vou para festa nenhuma, todas as festas de aniversário eu não vou porque você é besteira, não, então agora eu vou na festa de aniversário do tio, do pai, de não sei quem e tal. Planeja mais ou menos o que você está disposto a caminhar, a crescer em termos de relações humanas, tá? Tanto no trabalho quanto na sua família e nos seus amigos, no seu lazer. Perceba, veja as pessoas que você convive. Elas são boas, né? Elas são tóxicas, são pessoas positivas, são pessoas que me apoiam, né? Quem são as pessoas que eu quero do meu lado e como tratar as pessoas que estão ao meu lado, tá bom? Então, esse é um aspecto que muitas vezes as pessoas não comentam. O outro é de vida interior. Vida interior, você fala, ai Renata, como é que eu vou planejar a vida interior? Gente, com muitos anos de estudo de filosofia, uma das conclusões que eu cheguei, que eu tenho muito claro, é que a evolução não acontece por acaso. Ela não é um vaso que cai na sua cabeça quando você está andando, ou uma coisa que você fala assim, oh meu Deus, acordei evoluída. Oh meu Deus, saí do jantar e estava mais evoluída. Não existe. O negócio precisa de esforço, precisa de atenção, precisa de energia. Então, quando eu falo de vida interior, eu estou falando de desenvolvimento de virtudes humanas e de alimentar a nossa vida interior, tá? Então, vamos supor que você queira desenvolver uma virtude. O pessoal diz que eu sou muito pão duro. O pessoal diz que eu sou muito mesquinho e tal. Eu quero ser uma pessoa mais generosa. Eu vou trabalhar esse defeito, no caso, né? Eu percebi um defeito, eu vi qual é a virtude que tem ali do outro lado e vou tentar trabalhar ela. Você fala, mas como é que eu vou trabalhar a generosidade? Bem, primeiro você faz uma pesquisazinha rapidinho, observe pessoas generosas, né? Veja como é que elas se comportam e tente, por exemplo, no caso da generosidade, você pode começar emprestando alguma coisa.
Eu lembro que eu era doidinha de emprestar o carro, quando o pessoal precisava, né? Eu ficava toda assim, ai meu Deus do céu, e se fizer isso, e se quebrar, não sei o quê. Aí eu falei, pronto, vou começar daí, vou emprestar, quando alguém precisar. A gente trabalho voluntário, muito precisava levar coisa, né? Carregar coisa de um lado para o outro, e sempre faltava carro, né? Aí eu disse, vou emprestar. Aí você fala, ai Renata, mas o carro, eu disse, tudo bem, começa emprestando, sei lá, a sua caneta, né? Você está precisando de uma caneta, pega aqui, né? Usa a minha, né? Vai tentando, né? Não existe uma fórmula total de como eu vou desenvolver uma virtude. Existe a sua fórmula, certo? Então encontre o que você acha que é uma pessoa generosa e como é que você vai fazer isso. Isso com todas as virtudes que você queira desenvolver, tá bom? Uma outra coisa que é importante também na vida interior é dar tempo para a vida interior. Então, se você olha para dentro de si e não vê nada, vou dar uma dicasinha. Você pode alimentar a sua vida interior com duas coisas, com arte, né? Com literatura. Então, arte eu estou colocando aqui música, pintura. Se você tem a oportunidade de visitar um museu de vez em quando, né? A gente tem muita visita virtual na internet de museus internacionais fantásticos, assim, que explicam um monte de obras. A arte ela é muito boa para alimentar a nossa vida interior. Por quê? Porque ela nos leva a contemplar aí a beleza, a harmonia, né? E aí a música é um outro tipo que também vai ajudar a gente, você começar, agora a gente não é qualquer música não, tá? Tem músicas que falam muito para o corpo e tem músicas que falam muito para a alma, então a gente vai procurar as da alma aí. Se você não tem muita imaginação, digamos assim, eu sempre digo para começar por Mozart, certo? Põe qualquer coisa de Mozart para tocar aí no Spotify, que é muito legal, põe no YouTube, tem um monte de playlists super bacanas, né, de Mozart que ajudam a gente a começar esse gosto pela música, né, pela música clássica. E você pode tirar uns 5 minutinhos, né, escutar um pouquinho, botar ali como uma música de fundo para você ir acostumando. E a outra literatura, né? Você escolher um livro que não seja assim um livro técnico, um livro de desenvolver habilidades, né? Que seja um livro para a alma, um livro que te abrace, né? Que te acolha. Tem gente que gosta de poesia, tem gente que gosta de romance, coisas que estimulem a sua imaginação, são muito boas para a vida interior. Então, coisas que estimulam a imaginação, eu gosto muito, por exemplo, de romances históricos, né? Porque eu vou imaginando na minha cabeça e tal, às vezes dá para fazer uma pesquisa, para você já ir incorporando aquela parte da história, ver se o romance está de acordo com a verdade, ou se ele romanceou muito a coisa, né? O importante é trabalhar muito com a nossa imaginação. Então, você pode fazer um planejamento nesse sentido, em que livros que eu vou ler esse ano, né? Qual dessas artes, né? Escolhe um pintor aí, adoro Renascença, põe aí um Rafael, diz, vou ficar vendo as obras de Rafael aqui, eu vou ler tal livro, tantas vezes eu vou ler 10 minutos por dia. Eu estou dando aqui sugestões soltas, tá, gente? Porque é muito, muito íntimo, né? São áreas que a gente tem que ver aonde que a gente sustenta e aonde a gente tem identidade, certo? Por isso que eu não estou dando fórmula fechadinha aqui, não. Isso é para o curso de administração do tempo, certo? E a outra área que normalmente a gente não trabalha é ter metas na parte cultural e intelectual. Também são áreas que, se a gente não fizer o esforço, se a gente não focar, a gente não cresce. Então, um pouco já tem disso também da vida interior, né? Eu quero ter cultura geral, quais são os livros que eu vou ler para poder ler os clássicos, ler a base dos clássicos, por exemplo, certo? Ou intelectual, o que eu quero saber? Qual coisa me instiga intelectualmente que eu posso aprender? Às vezes por hobby mesmo, tá, gente? Tem gente que gosta de astronomia, por exemplo, de astrologia, tem gente que gosta de como funciona carro, tem vários, né? Eu adoro história, por exemplo, então eu sempre coloco assim, não, vou aprender sobre história medieval, sobre história da Grécia e tal, qual a história contemporânea, o que eu vou aprender nesse ano que vai começar?
o que eu aprendi, né? E o que eu quero aprender nesse ano. Gente, o aprendizado é uma das coisas mais motivacionais que tem. Você se interessar pelas coisas, né? É muito Russell. Bertrand Russell fala muito disso. Você tem que se interessar pelas coisas para que você tenha sempre ânimo, sempre gosto pela vida, né? E aí você pode se perguntar agora, qual é o meu interesse? Quais as coisas que me interessam? O que eu quero aprender, independente da profissão, né? Independente aí dessa parte do emprego, nessas necessidades que a gente tem nessa área da vida. O que realmente me interessa? Olha só que pergunta, uma pergunta boa para o ano que vem e para todos os anos que vão se seguir, certo? Então essas são as áreas que eu diria para você perceber, tentar considerar agora que a gente vai começar um novo ano. E para terminar, eu sempre faço isso, ano passado eu fiz, o pessoal gostou demais e eu aconselho que você faça, que é uma brincadeira séria, é escrever uma carta para si mesmo. Né? Hoje eu tô fazendo esse vídeo, o ano ainda não virou, e eu tenho minha cartinha que eu escrevi para mim, 31 de dezembro do ano passado, e eu vou abrir ela 31 de dezembro desse ano. É uma carta, e aí eu escrevo a do ano que vem, né? Que é o quê? Escreva para você no futuro. Depois que você fizer esse levantamento aqui, faz uma cartinha dizendo quais foram as coisas que você se comprometeu, o que você espera para o ano que vem, como é que você acha que as coisas vão acontecer. E abra no ano que vem, daqui a um ano. Você vai ver que é uma experiência muito, muito legal, muito legal. É uma brincadeira, mas é muito séria porque mostra como a gente vê o futuro e depois mostra o que a gente fez, né? Aquele futuro virou passado quando você abre essa carta depois de um ano. E aí você pode avaliar muito da sua visão do mundo e da sua capacidade de realização, ok? Gente, isso era o que eu tinha separado para comentar e trazer para vocês sobre preparar-se para o ano que vem, preparar-se para 2022. E eu termino esse vídeo desejando um feliz ano novo, que 2022 seja um ano gentil conosco e que você possa realizar muitos sonhos e crescer muito como ser humano. E eu espero que a gente consiga te ajudar com o conteúdo desse canal. Então, um feliz ano novo, boas festas para você e para toda a sua família. A gente se vê no ano que vem.